Nesse vídeo eu vou te mostrar como você vai fazer um resumo muito além do convencional. Eu vou te ensinar como você vai produzir o seu próprio material de estudo para que você nunca mais tenha problemas em revisar as matérias, para que você nunca mais tenha aqueles brancos nas provas, ou para que você nunca mais tenha aquela sensação de que você estudou uma matéria e logo depois de alguns dias você já se esqueceu de tudo. Eu vou te mostrar o exato passo a passo de produzir esse resumo para solucionar esse tipo de problema. Então, se você já curtiu essa ideia, já se inscreve aqui no canal. Eu sou o Guilherme Tavares e vamos nessa! Antes de eu aprender a fazer esse tipo de resumo que eu vou te ensinar aqui, a minha vida de estudante era muito mais difícil, porque chegava nas vésperas das provas de vestibular e eu queria revisar algumas coisas e eu ficava todo perdido. Aqueles resumos de cursinho que só colocam ali palavras não me ajudavam nada. Marcar os textos também não me ajudava, eu tinha que reler o capítulo que eu queria saber e eu ficava muito confuso e muito atrapalhado. Agora, depois que eu comecei a fazer isso, eu conseguia revisar a matéria de uma maneira muito rápida, muito eficiente e sempre que eu quisesse. Esse é o mais importante. Se eu sentisse que eu precisava rever alguma coisa, eu ia lá, em pouquíssimos minutos eu conseguia rever tudo, revisar tudo. E eu vou te contar agora o exato passo a passo de como você vai fazer isso. E o primeiro passo é o seguinte, é você entender a importância de escrever esse resumo. E principalmente se você gosta muito de usar o marca-texto. Eu quero deixar claro aqui que não tem problema nenhum de você continuar usando o marca-texto ou você grifar o seu livro. Mas o ciclo de aprendizagem, a maneira como você aprende as coisas, ela funciona da seguinte maneira. Até tem um provérbio chinês que diz a respeito disso, que é: quando você ouve, você esquece. Quando você vê, você entende. E quando você escreve, você aprende. E por isso que você não pode só depender de você marcar o texto, porque você está usando a capacidade de visão. E quando você usa somente a visão, você vai esquecer muita coisa. É a mesma coisa do que você depender apenas da aula, que é quando você ouve, você esquece as informações muito rápidas. E por isso a importância de você sempre escrever os seus resumos. Eu vou te explicar agora o segundo passo. E o segundo passo é o seguinte: você, quando for fazer o seu resumo, você tem que utilizar ideias bem gerais, ideias simples de serem entendidas com palavras simples. Eu vejo muitos resumos por aí que a pessoa coloca várias datas, nomes, coisas sem importância e muitas vezes palavras soltas. E isso, quando você depois vai rever, você perde essa conexão de causa e efeito. E uma das coisas mais importantes do resumo é você ter essa questão de causa e efeito muito bem estabelecida, porque é isso que os vestibulares vão cobrar, é essa causa e efeito, a consequência de algo. Então isso tem que estar bem claro na sua mente, de você escrever com as ideias centrais e relacionando essa causa e efeito. E uma técnica muito legal para você fazer isso é você utilizar uma adaptação do método de Feynman, que é um cientista físico, que ela diz o seguinte, que você deve explicar a matéria para alguém. É como se você, então, a adaptação aqui seria basicamente você escrever como se você estivesse explicando aquilo para alguém que nunca teve o contato com aquela matéria de uma maneira bem simples, mas expondo todos os conceitos mais importantes daquilo. Mas sempre lembrando que a ideia do resumo é que ele seja enxuto, com as palavras principais, direto ao ponto, somente o essencial, o relevante e o importante, tá certo? Agora vamos para o terceiro passo de você fazer esse resumo. O que eu quero que você entenda é que um resumo desse gênero, ele pode ser a qualquer momento alterado, e alterado no sentido de você colocar algumas informações a mais. E como é que você vai fazer isso? Recentemente eu fiz um vídeo aqui que eu comento a importância de você fazer as provas antigas para você pegar o jeitão da prova, para você aprender a estudar o que é necessário. Eu vou deixar esse vídeo aqui para você ver depois, e é exatamente isso que eu quero que você faça. Quando você fizer essas provas antigas, você vai extrair novos conhecimentos, obviamente. Você vai ver como eles perguntam ali algumas questões. E muitas questões são muito interessantes para você estudar. E aí o que é que você vai pegar? Você vai pegar informações daquelas questões e colocar no seu resumo a mais ali. E isso vai ser muito legal, porque você vai estar acrescentando no seu resumo
coisas que já caíram na prova, o modo de como elas caem na prova. Essas informações serão muito valiosas para você pegar realmente esse jeitão da prova e cada vez melhorar essa sua habilidade de fazer provas, tá certo? O quarto passo do resumo aqui vai ser o seguinte, vai ser a aplicação dele. Uma dica muito boa para você fazer é exatamente o que eu fazia e deu muito certo para mim, que é o seguinte. Quando você vai iniciar uma matéria, geralmente a gente estuda aquela matéria, vamos supor aqui, História do Brasil, sei lá, uma vez por semana. O que você vai me prometer que você vai fazer agora, já que você vai colocar em prática esse estilo de resumo aqui que eu estou te falando, é o seguinte. Antes de começar um tópico novo, você vai reler os seus últimos 5 resumos que você fez. E como eu falei lá atrás no tópico 2, que é muito importante essa questão de causa e efeito. E é justamente isso que você sempre vai fazer questão de colocar nos seus resumos, essa correlação de causa e efeito entre as coisas. E ao reler sempre esse seu resumo, você sempre vai estar estabelecendo isso entre as diferentes partes da matéria. Você vai criar uma conexão entre todas as partes e você sempre vai estar relembrando. Isso é muito importante, porque muita gente tem essa sensação de branco ou de esquecimento por não fazer isso. Então, quanto mais você treina a fazer isso, você sempre vai estar revendo ali. E o mais importante, como esse resumo ele é enxuto, direto ao ponto, estabelecendo essa causa e efeito, você vai sempre estar olhando ali as palavras-chave de todos os conteúdos que você estiver estudando. Você vai sempre estar ali vendo ali aquelas bases do conhecimento da matéria. Isso vai ser muito importante para você nunca mais esquecer ali essa matéria, tá certo? E agora o quinto ponto é uma questão de mentalidade. Aparentemente parece que você fazer esse tipo de resumo é muito trabalhoso, você vai perder muito tempo. No começo você vai ter a sensação de que você poderia estar estudando outra matéria naquele momento, mas não faça isso, porque esse resumo você vai gastar sim um tempo, mas é um investimento de extrema importância para você conseguir excelentes resultados no vestibular, porque você já começa aprendendo no momento que você está escrevendo, no momento da produção, você vai treinar escrever, você vai treinar extrair os pontos principais. Isso é um exercício muito importante para você fazer. E outra, como o próprio nome diz, um resumo, um material de estudo. Você vai estar construindo um grande material de estudo para você usar em todos os momentos que você precisar. Desde você pode usar ele na semana seguinte para relembrar o conteúdo, como eu falei agora há pouco, como quando estiver perto de chegando o vestibular, você pode usar ele para recapitular todos os pontos principais, eles estarem extremamente frescos na sua mente, e com isso você vai aumentar muito a probabilidade de acerto das provas. E agora uma coisa que você pode estar se perguntando mas onde é que eu vou fazer esse resumo? E olha pessoal, você pode fazer esse resumo tanto no livro que você estiver lendo, como numa folha à parte. Isso não interessa muito, eu vou dar aqui o jeito que eu fazia no próprio livro. Eu aproveitava ali os espaços em branco que tinha no livro e eu escrevia ali o resumo, até para ser uma coisa inconsciente de que ele tem que ser curto, né? Direto ao ponto. Mas a minha letra é pequena, talvez a sua não seja, então se você fizer numa folha também não tem problema. O mais importante aqui é você produzir esse resumo, tá certo? Produza isso que vai fazer muita diferença para você. Então, agora que você já sabe como você vai produzir esse tipo de resumo, que vai te facilitar muito a sua vida na hora de estudar, eu quero te dizer uma coisa. Eu quero dizer que aprender essa técnica me fez aumentar muito o meu desempenho nos vestibulares, tá certo? Isso ajuda demais, porque é assim que a gente aprende de verdade, é assim que a gente coloca o conteúdo em prática, é assim que você treina a sua escrita, você treina a extrair do texto as ideias principais. E eu quero convidar você a se inscrever aqui no canal para que você não perca mais nenhum vídeo, e me ajuda a crescer o canal, compartilha esse vídeo com algum amigo seu. Então um forte abraço e até a próxima!